Pessoal, uma coisa importante para nós prosseguirmos é entender a lógica da estrutura do projeto web. Na verdade, a estrutura básica. Vou colocar aqui nessa interfacezinha HTML que eu estou usando aqui justamente para representar essa estrutura básica desculpe, do projeto web. Então, essa estrutura básica do projeto web, ela tem essa divisão nas três camadas, a estrutura em si, que é o HTML5, que tem essa estrutura básica de cabeçalho, head/head, do corpo do documento, que é tudo aquilo que aparece, né, parágrafo, e os scripts todos externos que a gente coloca no cabeçalho. Tá? A folha de estilo são os scripts todos do CSS e o código do CSS, desculpe, e o JavaScript, né, os códigos de script. Então, essa estrutura básica é a recomendada, é importante nós seguirmos. Né? Então, como exemplo, eu tenho aqui, vou colocar aqui um exemplo lá da minha página aqui, por exemplo, aula 6, eu estou no servidor aula, né, eu vou usar como exemplo também a atividade aqui da colega, que também está no servidor aula. Então aqui no meu caso eu tenho aqui uma pasta qualquer, aula 6, enfim, e eu tenho aqui um HTML com as subpastas criadas. Cada uma das subpastas separa as três camadas recomendadas pelo W3C. A folha de estilo, as imagens, o script, e aí o HTML no raiz aqui. Até poderia ter uma pasta específica, mas normalmente está na pasta raiz, né, o arquivo HTML. Então eu posso ter outras pastas, evidentemente, mas tem essa separação básica aqui, né, das imagens, dos scripts e da folha de estilo. Então tudo isso que está aqui é acessível pelo navegador. Se eu carregar o meu index aqui, que é também um documento de exemplo, toda essa formatação é comandada, se eu mandar exibir aqui o código-fonte, é exatamente a mesma estrutura que eu tenho aqui no meu aplicativo que acessa o servidor web. Eu tenho aqui os estilos, estilo 1, estilo 2. Aqui eu tenho o estilo 1 só, é que está sendo mapeado para controlar essa página aqui. Eu tenho aqui também uma outra folha de estilo que importa a fonte. Então, tudo isso que está aqui no cabeçalho, no head/head, é o que não aparece, mas é tão importante quanto o conteúdo, certo? Tanto é que esse estilo, se eu clicar, eu tenho exatamente acesso à mesma página ali que nós acabamos de ver. Então, os seletores, né, do corpo, dos títulos, eles estão declarados com propriedades e valores. O H2, o título 2, vai ter uma cor azul. É isso que está colocando aqui. Tabela tem um fundo. A célula, o TD, né, Table Data, tem um fundo. Os links visitados, o mouse sobre, tudo está formatado dessa forma aqui. Tá? Então, essa é a ideia. E como é que eu faço para linkar? Quando eu carrego, então, o HTML da minha página, quando o navegador carrega o HTML, esse arquivo aqui, que é aquele que está lá no index, ele já procura lá no cabeçalho quais são os arquivos que estão fazendo controle de script e formatação. E ao carregar linha por linha aqui, ele pega todo esse código de estilo, já incorpora na memória, né, e à medida que o navegador vai encontrando os seletores, ele vai aplicando os estilos. Então, isso é importante, essa separação, porque a gente tem facilidade para fazer manutenção, facilidade para compreender, né? Imagina um projeto com um número grande de páginas HTML conectadas através de links. É fácil de eu controlar todas através do meu arquivo de estilo.
né, seja ele qual for. Tá? Eu posso ter mais de um. Então, essa é a ideia básica da separação. Aqui eu tenho, então, o trabalho da colega, né? Opa, de novo aqui. Eu posso baixar esse, né, como é tudo, está carregado no navegador, eu posso salvar aqui, salvar página, e esse arquivo ele pode ser salvo exatamente como está aqui, ó. Eu posso dar um nome qualquer aqui, Grazi, por exemplo, e eu vou salvar essa estrutura lá no meu arquivo aqui, no meu disco, né? Então, por exemplo, Grazi HTM ou HTML tem tá aqui todo o arquivo, né? Alguma coisa lá de imagem e tal ele não conseguiu mapear porque está hospedado remotamente, mas essa estrutura, as folhas de estilo estão nessa pasta aqui. E se eu olhar aqui, isso que está localmente, se eu olhar aqui o código-fonte, é justamente onde estão mapeados os arquivos de estilo, né? Então, essa estrutura aqui, ó, essa forma de separar é que a gente tem que entender, tem que conhecer e aplicar. Então, como é que eu vejo isso? Isso eu vejo lá, a gente já apresentou isso em algum material. Então, por exemplo, lá na folha de estilo CSS How To, né, como usar, a gente vai ver que temos três formas. A forma externa, que é essa que nós estamos demonstrando, os arquivos externos mapeados. A forma interna, que seria o estilo diretamente no cabeçalho, o estilo nessa área aqui, head. Então eu coloco lá style. Então isso, por exemplo, que nós vimos aqui, que foi colocado, por exemplo, em algum local aqui que eu vi, esse estilo aplicado, isso aqui, por exemplo, ele não deve estar aqui, né? Ele deve estar, esse tipo de declaração só vai funcionar se estiver adequadamente dentro do cabeçalho, que seria o modo interno, né? O estilo interno. E o estilo inline, que é aquele que a gente faz diretamente na tag. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui no HTML, colocar aqui um estilo, né? Style, dentro da tag, e isso aqui teria uma prioridade de execução. Então, se eu coloco aqui color e dou uma especificação aqui para cor, ele tem a prioridade, o estilo inline, em relação ao estilo incorporado e também ao estilo externo, que seria esse aqui. Tá? Então, essa é uma ideia geral da estrutura, que é importante fazer essa separação em arquivos na nossa pasta de projetos remoto, separando as coisas, organizando para facilitar a manutenção, desde que essas coisas estejam mapeadas corretamente. Então, esse mapeamento é importante para o navegador encontrar os arquivos e poder aplicar a formatação. É isso aí.